pessoal, mais uma vez eu estou aqui com vocês, sou Luiz Marcos. Ontem a gente falou sobre ansiedade e hoje nós vamos falar sobre depressão. Ontem a gente aprofundou um pouco sobre as causas da ansiedade, o tratamento, tudo aquilo que a gente pode ir fazendo através da psicologia, da psiquiatria, mas também através da espiritualidade, né? Através da espiritualidade cristã, aquilo que a gente pode encontrar na graça de Deus para que a gente possa superar o transtorno de ansiedade. E hoje a gente vai, mais uma vez, aqui juntos, vamos falar sobre a depressão. A gente sabe que muitas pessoas se encontram depressivas, a depressão não é uma coisa nova. A gente sabe que desde a antiguidade já se fala dessa tristeza profunda, da depressão, né, como melancolia. E nos dias de hoje, por causa da pandemia, temos visto muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas passando por muitas dificuldades por causa da depressão. E a gente vai aqui tentar trazer algumas luzes para nós podermos identificar quais são os sintomas, né, de uma pessoa depressiva, quais são os tratamentos, o que é que a gente pode fazer à luz da ciência, da psicologia, da psiquiatria, mas também à luz da espiritualidade, através da religião, através daquilo que nós conhecemos dentro do catolicismo, como formas de podermos nos ajudar de forma pessoal, para se você tiver com uma depressão, ou pessoas próximas, para buscar tratamento, buscar ajuda, buscar em Deus também um consolo, buscar em Deus uma solução para esta tristeza, para essa depressão. E nós vamos também aqui buscar diferenciar o que é uma mera tristeza, o que é depressão, o que é luto, para que a gente possa estar identificando e buscando o tratamento adequado para cada situação. Ok? Eu vou usar aqui alguns slides para a gente facilitar esse processo de exposição, que não é exatamente uma aula, mas é apenas um bate-papo, uma conversa que a gente vai tendo e trazendo esses entendimentos. Então vamos lá para a definição. A CID-10 vai dizer que a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como o distúrbio do sono, distúrbio do apetite também, baixa libido e isolamento social. Então vamos lá. Normalmente uma pessoa quando está depressiva, normalmente a pessoa ela não quer ver ninguém, ela quer se isolar, ela normalmente vai se sentindo desinteressada pelos afazeres do dia a dia, né? Uma característica muito forte da depressão, que é para assim, a chave para a gente diagnosticar a depressão é o que se chama de anedonia. O que vem a ser a anedonia? A pessoa ela perde o interesse, o prazer em fazer coisas que antes lhe davam prazer. Por exemplo, a pessoa gostava de ir à praia, gostava de fazer atividade física, gostava de fazer seja lá o que for. Por causa da depressão, desse processo anedônico, a pessoa perde o prazer, o gosto de fazer essas coisas. E aí vem o isolamento, normalmente a pessoa ela fica desinteressada, sem querer sair, sem querer ver os amigos, muitas vezes não quer trabalhar. Então, esses são sintomas de uma pessoa depressiva. Uma outra coisa que acontece é um distúrbio do sono. Ou a pessoa dorme demais, ou ela dorme de menos, né? A hipersonia ou a hipossonia. A pessoa acaba dormindo muito e se isola mesmo, ou então ela fica com insônia, tem dificuldade para dormir. A libido também fica baixa, o interesse sexual diminui bastante. E uma outra característica muito forte é essa do isolamento social. Não estou falando aqui isolamento social necessário da pandemia, eu estou falando do isolamento que a pessoa ela evita estar com as pessoas. Ela não quer estar convivendo, não quer estar interagindo com as pessoas. Então, se você observa isso em você, se você observa esses
sintomas, é bom tomar cuidado, é bom já, né, identifique em alguém da sua família, é bom ter atenção para fazer uma consulta com um médico, com um psicólogo, para ver se de fato é apenas uma tristeza mais momentânea e passageira ou se já é uma depressão instalada. Uma outra característica muito intensa, muito forte na depressão é a desesperança. Uma pessoa que está com depressão, ela não consegue ter esperança. Ela olha para o futuro e não consegue ter motivação, né? Ela fica, tudo para ela vai dar errado, ela fica muito pessimista, é uma característica muito, assim, um desencanto, né? Uma desmotivação muito grande, essa desesperança é uma coisa muito marcante na pessoa depressiva. Aqui eu já quero fazer um contraponto, uma diferenciação entre o que acontece com a pessoa quando ela está com depressão e quando a pessoa está enlutada, né? No luto. Uma pessoa que está depressiva, ela tende a se autodepreciar. É uma característica da pessoa depressiva, ela fica se autodesvalorizando. Ela se olha e se enxerga de uma forma que não condiz com a realidade. Então, ela se sente menos inteligente, menos bonita, menos atraente, menos interessante. É uma característica da depressão, é isso. A pessoa ela fica se autodepreciando. No luto, acontece algo diferente. No luto existe uma tristeza também, pode acontecer um distúrbio de sono também no luto, a pessoa fica com dificuldade para dormir, também ou pode dormir muito. A pessoa, só que tem algo que diferencia bastante do luto para a depressão, é que no luto a pessoa ela não perde o encanto por si mesma. Ela perde o encanto pelas coisas externas. Ela perde a motivação de sair, não é mais algo porque ela não vê motivação para sair, porque ela perde essa, como é que eu posso dizer, o encanto das coisas externas. Ela deprecia não a si mesma, mas o externo. Então isso serve para que a gente consiga fazer uma diferenciação entre o luto e a depressão, porque tem gente que confunde. Tem gente que, assim, a pessoa faleceu, a pessoa está lá naquela tristeza do luto e acha que a pessoa está depressiva e quer entrar com a medicação para poder tratar essa tristeza. Na depressão, a depender do grau de depressão, sim, vai ser necessário entrar com a medicação para tratar. Eu, particularmente, não sou a favor de tratar o luto com o medicamento. Eu acredito que o luto ele precisa ser elaborado, bem vivido, para que a pessoa ela consiga depois, com o passar do tempo, ela vai superando e vai passando. É diferente da depressão que quando não tratada pode agravar. O luto pode complicar também? Pode acontecer, mas não é normal. O normal do luto é a pessoa se entristecer durante um tempo, viver ali, se isolar um pouco, não querer sair muito mesmo, é normal, é natural. Mas com o passar do tempo ela vai elaborando essa perda e ela vai naturalmente voltando às suas atividades normais. Enquanto que na depressão, quando não tratada, a tendência natural é essa depressão agravar. Então por isso a necessidade de tratar a depressão. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, é uma quantidade muito grave, muito grande. E os quadros variam de intensidade, que vão desde uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão grave, né? Que chama de depressão maior. Então, somente um profissional da área, psicólogo ou médico, para poder fazer uma avaliação e dizer o grau dessa depressão e poder orientar o tratamento adequado. No nosso próximo slide, a gente vai ver as causas para a depressão. Existe uma predisposição genética? Existe. Se tem alguém na nossa família, que teve depressão, pai ou mãe, a gente tem uma tendência também pode ter uma tendência a desenvolver quadros depressivos, né? Algumas alterações nos processos químicos cerebrais também e fatores socioambientais podem contribuir para o desenvolvimento
da doença. Inclusive até a insônia pode gerar uma depressão. Problemas endócrinos também são uma causa. Tem pessoas que têm problemas endócrinos, né, problemas na produção de alguns hormônios, isso pode levar a uma depressão. Pessoas que têm uma insônia crônica, uma insônia grave, isso também pode ser uma causa para a depressão. Então, assim, a depressão ela não tem uma causa única, é algo multifatorial. São vários fatores que podem levar a uma depressão. Desde de questões endógenas, né, que é no caso da dificuldade da produção de alguns hormônios, até mesmo a causas externas, como a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Por exemplo, morreu uma pessoa da minha família. Isso vai ser, a princípio, um luto, que não é uma depressão, que não é uma doença. Mas pode acontecer de a pessoa já ter passado por algum luto que não foi bem elaborado, ou ela já tem uma tendência também a desenvolver depressão, por algum outro motivo. E esse luto, essa perda, pode ser um gatilho para desencadear o desenvolvimento de uma depressão. Então, é preciso ter um cuidado com relação a isso. Em alguns casos, os fatores genéticos aumentam o risco em 70% para o desenvolvimento da depressão. Se você possui um pai ou mãe que tiveram depressão, por exemplo, sua chance de desenvolver o transtorno dobra. Então, pessoas que vêm de uma família que teve pai ou mãe que tem depressão, é preciso estar mais atento para buscar prevenir, né? Eu acho que a prevenção ela é importante porque a gente pode ter esses fatores que podem ser agravantes para o desenvolvimento, e se a gente vai vendo os fatores de risco, a gente pode também ir fazendo a prevenção. De modo geral, toda situação de estresse emocional prolongado ou de grande intensidade também pode levar a pessoa ao desenvolvimento de uma depressão. O estilo de vida também pode ser um adicional ao risco. É importante lembrar que não existe apenas um fator, como eu já disse, determinante para a depressão. É multifatorial, são vários fatores que podem levar ao risco de depressão. Nós temos aqui os critérios diagnósticos para a gente poder dizer é depressão ou não é depressão. No caso da depressão maior, nós vamos dentro de 5 fatores, dentro de 9 fatores, se a pessoa tiver 5 destes, a gente vai poder dizer, sim, essa pessoa está com uma depressão grave, que se chama depressão maior. 5 de 9 sintomas depressivos devem estar presentes nas últimas 2 semanas para que se possa dar um diagnóstico de depressão maior. Humor deprimido com sensação de tristeza, vazio e desesperança, perda de interesse ou prazer, que é aquilo que se chama de anedonia. É a perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosas e interessantes para a pessoa. Perda do apetite ou aumento de peso. Na depressão pode acontecer uma coisa ou outra. Ou a pessoa fica sem comer direito, ou pode passar a comer de forma descompensada. Insônia ou hipersonia, né? Dormir muito, ou dormir pouco, melhor dizendo, no caso da insônia, perder o sono, ou dormir demais, na hipersonia. Agitação ou diminuição da capacidade psicomotora. Fadiga, outra característica muito presente é essa da fadiga, um cansaço crônico, um cansaço constante. Sensação de inutilidade ou culpa. A pessoa ela fica se autodepreciando, se sentindo inútil. E o sentimento de culpa também fica muito intenso. A pessoa sente muita culpa. Redução da capacidade de concentração ou de pensamento. Essas questões cognitivas também elas ficam bastante afetadas. A pessoa com depressão, o pensamento dela fica confuso, ela fica com muita dificuldade para se concentrar, para trabalhar, para estudar. É por isso que nos dias de hoje, a depressão é uma das principais causas de afastamento no INSS. Não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma das principais causas de afastamento do trabalho. A pessoa não consegue trabalhar mesmo por conta dessa dificuldade de concentração, de pensar com coerência e tudo mais. Medo de morrer ou ideação suicida, planejamento ou tentativa de suicídio. Esse pensamento suicida também é muito
comum, muito recorrente em pessoas que têm depressão. Voltando um pouco nas causas, eu lembrei de uma outra situação que é a dor crônica. Pessoas que têm doenças crônicas que provocam dores constantes, dor crônica. Isso pode também levar a pessoa a fibromialgia, espondilite anquilosante, outras doenças reumáticas que provocam dores constantes, tornam a pessoa predisponente para ter depressão, né? Porque essa dor constante o tempo todo vai deprimindo, vai deixando a pessoa mais entristecida, né? Para o tratamento, ele consiste em psicoterapia, a depender do caso. Se for um caso mais leve, uma depressão leve ou moderada, dá para se resolver muitas vezes apenas com psicoterapia. Mas em situações mais graves, além da psicoterapia, é necessário consultar um psiquiatra e entrar com a medicação para poder aliviar os sintomas e a pessoa conseguir ir superando a depressão. Outra dimensão que a gente vai tratar um pouquinho com mais profundidade mais na frente é a dimensão da espiritualidade. Eu vou entrar com um pouco mais profundidade daqui a pouco falar sobre essa dimensão da espiritualidade, para que a pessoa encontre um sentido de vida, né? Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, ele fala muito sobre a necessidade e a importância de a pessoa encontrar um sentido para a sua vida. E esse sentido pode ser encontrado através do trabalho, através das relações, né, através dos valores vivenciais, através de um sentido de vida. A pessoa ela pode ir superando a depressão de uma forma mais rápida, vamos dizer. Uma pessoa que entrou em depressão e já vinha com essa sensação, esse sentimento de vazio e de falta de sentido da vida. Para ela fazer essa recuperação é um pouco mais difícil. Mas se, por exemplo, a pessoa ela tem um sentido para a sua vida, ela sabe que a sua vida tem um sentido, ela vivia muito bem, mas por um fator endógeno, por uma falta de uma produção de dopamina, serotonina, ela deprime. O fato de ela já entender que a vida dela tem um sentido, já é um fato positivo para fazê-la sair dessa depressão, para ajudá-la a superar essa depressão. Alimentação saudável também, como eu falei ontem na dimensão da ansiedade, também é um fator importantíssimo para a superação da depressão. Outra coisa também de grande importância é a atividade física. Mas diferentemente da pessoa ansiosa, como eu falei ontem, a pessoa depressiva ela vai ter uma dificuldade maior para fazer atividade física. Por quê? Porque a pessoa depressiva ela está desmotivada, ela não quer sair de casa, ela quer se isolar, ela quer ficar trancada, ela não quer sair, ela não quer uma rotina e ela precisa tanto da atividade física como uma exposição ao sol. Porque essa exposição ao sol vai fazer uma ativação da produção de serotonina e vai ajudá-la a sair da depressão. Só que precisa de toda uma ajuda da família para que a pessoa consiga ter uma rotina, para que ela consiga, dentro da rotina dela, fazer atividade física, expor-se ao sol e ela vá conseguindo gradativamente, paulatinamente, saindo desse processo depressivo, que não é fácil. Principalmente se for uma depressão mais grave, transtorno de depressão maior. Isso vai exigir um empenho muito maior da pessoa e da família. Então, a família tem um papel muito importante nesse processo. Porque não é simplesmente empurrar a pessoa para o psicólogo, para o psiquiatra e achar que isso já é tudo. Não. A família tem um papel muito importante nesse processo de superação da depressão. Então não é somente a pessoa sozinha, ela vai conseguir superar. Não. Precisa de todo um apoio, né, da família, dos amigos, para que a pessoa consiga também fazer esse processo de recuperação. E também o sono, né? O sono é de grande importância. A pessoa ela precisa dormir bem, dormir para poder ir se recuperando desse processo depressivo. Então, gente, eu falei um pouco aí sobre
essa dimensão do diagnóstico, do tratamento. Mas a partir de agora, a gente vai entrar um pouco mais na dimensão da fé, né? Nessa dimensão da espiritualidade. E falar que a depressão não é falta de fé. Eu já ouvi muito isso. A gente ouve muito isso, as pessoas dizerem, pessoas muito bem intencionadas, ligadas à religião, ligadas ao cristianismo e até outras religiões mesmo, dizer, a depressão é falta de fé, é falta de Deus. Não é bem assim. Da mesma forma como ontem, quando eu falava sobre a dimensão da ansiedade, eu dava exemplos, hoje eu vou colocar também algumas passagens bíblicas que vão falar, principalmente nos Salmos, né? De homens de Deus, de pessoas de Deus, que passaram pela provação da depressão. Passaram por momentos de muita tristeza, de muita ansiedade, e que superaram esses momentos. Então, a gente precisa entender que a depressão ou qualquer outro transtorno psicológico, psiquiátrico, são, na verdade, uma doença, uma provação na nossa vida e que a gente precisa se apoiar em Deus para poder superar esse momento de dificuldade. Quem é católico e acompanha, por exemplo, a Canção Nova, sabe que o Padre Jonas, há um tempo atrás, entrou numa depressão grave. E é um homem de uma espiritualidade muito intensa, muito forte. E ele entrou numa depressão muito intensa, né? E a gente sabe também que ele se recuperou. Mas foi necessário todo um processo de tratamento psicológico, psiquiátrico, tomar medicação, para que ele pudesse se recuperar. E hoje ele está bem. O Padre Marcelo, da mesma forma, entrou numa depressão também grave, perdeu muito peso. E, graças a Deus, ele foi fazendo o processo de recuperação e está bem. O Padre Fábio de Mello teve pânico, né? Transtorno do pânico. E também com o tratamento ele está se recuperando e, graças a Deus, está bem. Então, com isso nós podemos ir vendo que a depressão e os outros transtornos emocionais, transtornos de humor, eles não têm como causa simplesmente uma falta de espiritualidade. Não é falta de fé, não é falta de Deus. Não é por aí. Tem um salmo que vai dizer: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. É o Salmo 18, no versículo 4. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Veja, Salmo 119, 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo tua palavra. O salmista reconhece a sua tristeza, a sua depressão, mas ele vai para Deus e pede o quê? Fortalece-me com a tua palavra. Ou seja, uma outra passagem aqui de Jeremias. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Ou seja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, vão nos trazendo testemunhos de que a nossa tristeza, a nossa depressão, não é para nos prostrar, mas é para nos aproximar ainda mais de Deus. Por que é que quando uma pessoa ela adoece de um câncer ou de uma outra realidade, ninguém diz, é porque é por falta de Deus? Ninguém diz. Então a pessoa está com câncer fazendo quimioterapia. Ninguém diz assim, adoeceu porque está com falta de Deus. Mas por que é que quando a pessoa está com um problema psicológico, psiquiátrico, emocional, a gente que é cristão muitas vezes tem essa tendência de dizer, tá assim porque não reza, porque não ora, porque não busca Deus. Isso não é verdade. Porque tanto um ateu pode ter uma depressão, como uma pessoa cristã de muita fé pode ter também uma depressão. Então, isso não é por falta de fé, não é por falta de Deus, é uma doença. É verdade que a espiritualidade vai ajudar essa pessoa a superar essa provação. Da mesma forma que vai ajudar também a pessoa que está com câncer, que está com qualquer outra doença. Então, seria injusto nós ficarmos taxando e dizendo que uma pessoa que está com uma depressão, ela está porque não tem fé ou porque não acredita em Deus. Isso seria um preconceito que faria talvez com que a pessoa até se afastasse de Deus. Agora eu vou trazer uma passagem bíblica muito forte, que para mim ela é um testemunho assim muito intenso desse processo de entristecer-se, de deprimir-se
e ao mesmo tempo de se voltar para Deus. Jesus, quando estava no Getsemane, né? Eu vou ler aqui o trecho que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vejam, Mateus 26, versículo 36 ao 39. Jesus entra ali em um processo de angústia profunda, a suprema angústia, onde ele transpira sangue. Ele deprime como ninguém nunca deprimiu na face da terra e provavelmente não o fará. Ele se angustiou ali de uma forma tão profunda como muito provavelmente nenhum outro ser humano chegará a essa angústia tão grande, tão forte. Mas o que foi que Jesus fez? Qual foi o movimento do coração dele, na sua humanidade? Ele, na sua humanidade, pede para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, porque ali o peso de todos os nossos pecados estavam sobre ele. Mas ele se volta para o Pai, ele ora, ele reza, e lá ele encontra a força necessária para superar essa dificuldade, e saindo de si, ele vai até as últimas consequências, que é ao Calvário, e entrega a sua vida ao Pai pela humanidade, pela salvação de todos nós. E aí você pode dizer: Marcos, mas Jesus era Deus. E eu digo para você: mas ele viveu isso na carne, na sua humanidade. Então, ele nos dá o testemunho do que é que nós precisamos fazer diante das nossas dores. Meu irmão, minha irmã, se você está passando pela provação da depressão hoje, o que eu tenho a dizer para você é que eu também já passei por isso. Sou psicólogo, fui missionário pela comunidade Shalom, participo da obra Shalom aqui em Aracaju, coordeno um grupo de oração, já passei pela depressão e sei o quanto é difícil. Não estou falando sem conhecimento de causa. Conheço por estudar e conheço por ter vivido esse flagelo, essa dificuldade. E digo para você que o que me ajudou a superar foi ser fiel ao tratamento psicológico, tomar a medicação que eu precisei tomar, mas também viver a dimensão da espiritualidade. Porque através da espiritualidade eu pude perceber que eu precisava fazer um movimento de saída de mim mesmo. Mesmo em meio à depressão, é possível fazer este movimento de saída de si. É possível, sim. Estou dizendo isso como psicólogo e como ser humano que vivenciou este processo. Então veja, Jesus ele nos deu esse testemunho. Ele estava angustiado, pediu ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade. Ele foi capaz de sofrer até as últimas consequências. E sofreu para nos salvar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer uma coisa que me marcou já desde muito tempo, que eu coloquei aqui quando eu estava preparando esse momento para vocês, que eu rezei para isso. O Senhor me fez lembrar dessa passagem que diz: os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de manifestar-se em nós na eternidade. Essa passagem deve trazer a nós esperança. Esperança de eternidade. E essa esperança de eternidade deve nos levar a transcender a nossa dor. Se você está com depressão, eu sei a dor que você está passando. E você não pode dizer para mim que eu sei apenas a partir dos livros. Eu estudei, mas eu sei também a partir da dor da minha alma. Porque eu sei o que é a dor de uma depressão, de uma angústia profunda. E digo para você que quando eu voltei o meu olhar para o transcendente, quando eu usei da minha fé para rezar e pedir a Deus que me ajudasse a superar essa dor, o Senhor me ajudou a sair de mim para servir e para amar. E isso foi remédio para a minha alma e para a minha dor. Eu não fiquei me vitimizando, me achando a última vítima do mundo.
mas com a graça de Deus, seguindo o tratamento que eu estava fazendo, eu consegui superar essa dor, essa dificuldade. Volta e meia, a depressão ela volta. Volta e meia, ela tenta me colocar para baixo. E eu me lembro de que ela já foi mais grave, mais profunda na minha vida e que eu pude superá-la. Esse processo de pandemia não foi fácil e não está sendo fácil para mim, como não deve estar sendo fácil para você e para muitas outras pessoas. Mas o que eu tenho a dizer para você, o que eu trago para você hoje é uma palavra de esperança. Esperança em Deus. Porque Deus é aquele que tudo pode fazer. A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas que para Deus nada é impossível. Então creia nisso, acredite nisso. Se você precisa de um tratamento psicológico, faça. Se você precisa tomar uma medicação, tome. Siga todo o tratamento que o psiquiatra passar para você. Mas não deixe de rezar, não deixe de se voltar para Deus, porque isso vai trazer para você não apenas uma recuperação fisiológica, física, psicológica, mas vai trazer para você sabedoria de vida, vai trazer para você um ensinamento que você certamente passará para outras pessoas. Então a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa esperança devem trazer para nós, devem nos fortalecer, porque na medida que nós superamos estas dores e dificuldades, nós também nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos leve a levar essa palavra de esperança a outras pessoas. Às vezes nós temos o desejo de que a nossa vida ela fosse linear, de que a nossa vida não tivesse altos e baixos. Mas nós temos altos e baixos. Há momentos que nós estamos mais felizes, há momentos que nós estamos mais tristes, há momentos em que o nosso humor está lá para baixo e há outros momentos que está lá para cima. Então é normal na nossa vida e nós precisamos aprender a administrar isso. É como um eletrocardiograma. Uma hora sobe, outra hora desce, outra hora sobe, outra hora desce. A vida humana é feita dessas inconstâncias. Eu digo para você, minha irmã, meu irmão, se você quer que a sua vida seja linear, eu vou te dizer, quando um paciente está internado, que está lá com o eletrocardiograma, medindo o tempo todo a pressão arterial dele, fica aquele movimentozinho que sobe, que desce, que sobe, que desce. Esse sobe e desce significa vida, atividade cardíaca. Se no momento em que torna tudo linear, fica só aquele tracinho passando o tempo todo, significa que o paciente morreu, acabou. Não queira uma vida linear, deixe que Deus conduza a sua vida como Ele achar melhor. Seja em altos e baixos, o que importa é você manter o seu olhar voltado para Ele. Isso é o que vai fazer diferença. Porque seja você ateu ou crente, você vai passar por sofrimentos. A diferença é a sua capacidade de resiliência para superar essas dificuldades. E eu digo para você que quem tem fé supera muito mais fácil todas as dificuldades e encontra um sentido mais profundo para a sua vida. Seja com depressão ou sem depressão, com fé a gente acaba vencendo todas as coisas. Vemos nos personagens bíblicos que tristeza e depressão Vemos nos personagens bíblicos que a tristeza e depressão deles faziam com que se aproximassem ainda mais de Deus, pois reconheciam nele seu rochedo, a sua fortaleza, o seu Redentor. Todas as pessoas no mundo todo, independente da sua fé, ou seja ateu ou não, todo mundo vai passar por dificuldades e por tristezas e por provações. A diferença é que as pessoas que têm fé, diante da tribulação, não entram em desespero, mas vão buscar o seu rochedo, o seu Deus, para superar suas dificuldades. Vivemos em uma sociedade vitimista e fraca, autocentrada e que pensa que o mundo todo lhes deve tudo. Isso é causa para muita ansiedade e depressão. Não nascemos para ser servidos, mas para servir e dar a vida pelos outros. Nisso está o sentido mais profundo da vida humana. Eu digo para vocês, isso aqui eu escrevi, eu fui rezando e fui escrevendo, e é isso que eu vou vendo na atualidade. Nós vemos muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas egoístas, autocentradas, acham que todo mundo deve tudo a elas, que lhe devem vassalagem, adoração, todo mundo tem que ir lá, lhe servir, fazer tudo por elas.
Não se engane, não queira viver dessa forma, porque isso vai ser motivo de ansiedade para você e capaz de você também até deprimir. Porque você vai ficar esperando que todo mundo faça tudo por você e você vai ficar nessa autocentralização egoísta e isso não vai te ajudar. O que foi que Jesus fez quando estava lá no Getsemane, sofrendo a sua dor? Ele ficou parado nele mesmo? Não. Ele saiu de si, fez um movimento de saída para servir e para amar. Foi para isso que eu e você fomos criados, para amar, para servir a Deus, servindo as pessoas. Quando nós aprendemos a fazer alguma coisa e colocamos a serviço dos outros, até a nossa autoestima melhora. Nós nos sentimos úteis, porque nós não nascemos para ficar presos a nós mesmos. Nós precisamos entender isso com profundidade e com urgência. Nós vemos nos dias de hoje, no meio da política, nas universidades, essas ideologias vitimistas que fazem com que os jovens e a grande maioria das pessoas fiquem voltadas para si mesmas, esperando receber tudo dos outros, do governo, dos sistemas, dos pais. Muitos não querem trabalhar, querem ficar na casa dos pais. Quarentões, cinquentões dentro da casa dos pais, sendo um peso, um fardo para os pais, porque não querem enfrentar as próprias dificuldades e dores da vida, não querem amadurecer, querem ficar como se fossem eternas crianças e adolescentes. Nós precisamos fazer esse movimento de amadurecimento, de saída de nós mesmos para trabalhar, para servir, para amar. Isso é amadurecimento, crescimento humano e espiritual. É verdade que existem depressões que têm causas endógenas, vêm de causas genéticas. É verdade, precisa de tratamento e tudo mais. Mas tem muita gente deprimindo por ser muito egoísta. Meu irmão, minha irmã, não se permita viver isso. Não se permita deprimir por causa do seu egoísmo. Faça um movimento de saída de si para amar a Deus e para amar o próximo, porque foi para isso que nós fomos criados. É Deus quem nos diz isso, a palavra de Deus nos diz isso, porque foi Ele quem nos criou. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Ele mesmo veio para nos dar a vida. Morreu no nosso lugar, nos disse que nós encontraríamos felicidade quando nós lavássemos os pés uns dos outros. Isso significa servir e amar. Foi para isso que eu fui criado, para que você foi criado. A antropologia cristã nos mostra isso. Nós não fomos criados para uma vida cômoda, uma vida fácil, uma vida de prazeres. Não. Nós fomos criados para uma vida de serviço, de trabalho, com um olhar sempre voltado para a eternidade, com um olhar sempre voltado para a transcendência. Então a espiritualidade cristã nos traz essa esperança, nos faz volver o nosso olhar para a eternidade. Então não fique mais parado, voltado para si mesmo. O nosso olhar tem que estar voltado para o céu. No seu trabalho você é chamado a servir, a se gastar, a se entregar, queimar-se como uma vela que se consome. A vela só é vela de verdade e cumpre a sua missão quando acesa e se deixa queimar até o fim. Você só é homem e mulher de verdade, ser humano de verdade, quando você serve. Serve aos seus pais, serve aos seus filhos, serve à humanidade, serve no seu trabalho, serve quando você serve. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Muitas vezes a nossa ansiedade ela é intensa, talvez não por uma questão genética que nós temos herdados dos nossos pais, mas talvez porque nós estejamos vivendo uma vida inútil, vivendo para nós mesmos, para servir somente a nós mesmos, de forma egoísta. Se você está vivendo assim, você não está sendo nenhum ser humano. Me desculpe dizer, mas é verdade. Porque o ser humano foi criado para servir e para amar. Então, quando nós não servimos e não amamos, nós estamos vivendo de uma forma antiética, porque nós estamos desviados da nossa finalidade. A nossa vida tem uma finalidade. E quando nós não vivemos essa finalidade, a nossa vida fica vazia de sentido e nós deprimimos. Nós nascemos para amar e para servir. Sem isso, a vida perde o seu sentido. Uma pessoa autocentrada é infeliz e tem baixa autoestima.
O melhor remédio para a autoestima, para a baixa estima, é aprender a fazer alguma coisa e passar a colocar isso a serviço dos outros. Como é que uma pessoa que não sabe fazer nada, que não serve em nada, pode ter boa autoestima? Impossível. Não dá para ter. É necessário que nós façamos esse movimento de saída de nós mesmos. Quantas pessoas no consultório eu já ajudei a fazê-las enxergar que aquela tristeza delas era proveniente de um egoísmo, de uma autocentralização. E eu coloquei livros nas mãos delas. Nós fomos trabalhando todo esse processo para que ela entendesse que a vida delas só passaria a ter um sentido na medida em que elas deixassem o vitimismo de lado, deixassem de querer ser servidas e passassem a entender que elas nasceram para amar e para servir. E elas saíam da tristeza, muitas delas saem do consultório, terminam o tratamento e volta e meia me mandam uma mensagem dizendo que estão extremamente gratas porque a vida delas agora tem um sentido profundo e verdadeiro. Vejam, aquela depressão não precisou de remédio, não precisou. Tem depressões que precisam de remédio? Tem. Mas de muitas pessoas o remédio é sair de si para servir, para amar, sair do vitimismo, dessa coisa egoísta. E aí a gente vai fazendo com que a pessoa ela vá encontrando uma alegria de viver. Porque só há alegria de viver onde há alegria de servir. Sem isso, não há vida humana, vida digna. Uma pessoa depressiva não quer, normalmente, uma pessoa que está em depressão, independente de qual seja a depressão dela, ela não quer fazer nada. Na maioria das vezes, quer ficar sozinha, trancada em um quarto. Mas o que ela precisa é de uma rotina. O que essa pessoa precisa é sair para tomar sol, relacionar-se e ir colocando afazeres no seu dia a dia. Ou seja, precisa fazer um movimento de saída de si. Isso daqui eu aprendi com um grande professor que eu tive na universidade, um dos professores mais aclamados que nós tivemos, e ele sempre dizia, tudo que o depressivo não quer é uma rotina, mas tudo que ele precisa é de uma rotina. Porque ele precisa ir colocando pequenos afazeres, dia a dia. Ele precisa tomar sol em um horário, precisa fazer uma caminhada em outro horário, né? Alguma coisa que ele precisa ir colocando na rotina para não ficar... Ele não disse com essas palavras, aqui são palavras minhas, para não ficar tão autocentrado. Ou seja, independente da causa da depressão, a pessoa precisa ir colocando na rotina dela alguns afazeres para que ela vá fazendo esse movimento de se relacionar, de interagir com as pessoas, tomar sol para poder ajudar na produção das endorfinas, fazer uma caminhada, nem que seja curta, também que vai ajudando, e fazendo todo o tratamento, psicoterapia, medicação, se for o caso, para ela ir superando aos poucos o processo depressivo. Ou seja, até mesmo desse processo científico para a superação da depressão, existe um chamamento a esse sair de si para se colocar em contato com os outros, em contato com a natureza e ir também já fazendo alguma coisa para servir. Ou seja, esse é o movimento que nós precisamos fazer para ir superando as nossas dificuldades nesse entristecimento. E falando sobre a dimensão da pandemia, muitas pessoas estão entristecendo muito por ficarem muito tempo dentro de casa. E isso realmente entristece mesmo, né? Nós não fomos feitos para ficar parados, não fomos feitos para ficar trabalhando o tempo todo dentro de casa e ficar o tempo todo ali. Trabalha, estuda e faz tudo dentro de casa. Isso realmente, a longo prazo, um ano já, né? E fechou tudo no Brasil. Hoje é dia 20 de março. Eu acho que no ano passado fechou tudo mais ou menos nessa data. Dia 20 de março, né? Hoje faz, quer dizer, um ano, né? 21, porque na verdade hoje é 21 de março. Já fez um ano que fechou tudo, né? Então é muito tempo essa pandemia fazendo com que fique em casa, distanciamento social, não pode abraçar, não pode, né, estar próximo das pessoas que você
ama, que você tem um carinho, você não pode abraçar, você não pode expressar afeto. E a gente precisa fazer esse movimento, tanto de receber afeto, amor, carinho, como também de dar afeto, de dar atenção. Então tudo isso vai nos entristecendo. E a gente precisa ir encontrando estratégias para a gente ir superando essas dificuldades. Porque a pandemia não passou ainda. A gente não pode voltar ainda à nossa rotina normal. Mas a gente pode ir encontrando formas de ir superando esse isolamento, essa tristeza, essas dificuldades. Então, o que é que eu aconselho diante desse processo de pandemia? Faça atividade física. Busque fazer atividade física de preferência exposto ao sol. Coisas naturais. Né? Melhorar a sua alimentação, melhorar o seu sono, tentar dormir melhor. Se você vê que precisa de psicoterapia, faça psicoterapia. Diante da sua realidade, se o psicólogo perceber que precisa de uma medicação, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Não tenha medo de tomar a medicação. Não tenha medo. Porque a medicação vai fazer parte do seu tratamento, vai te ajudar a superar, vai te ajudar a sair dessa situação. Na medida que você puder, interaja também com as pessoas, respeitando todo o processo da pandemia, de usar máscara, de ter o distanciamento social, mas é necessário. Na medida que as igrejas estiverem abertas, aqui em Aracaju esses dias, infelizmente, as igrejas estarão nesse final de semana fechadas para as missas. Infelizmente estão fechadas. Porque as igrejas deveriam ser tidas como um serviço essencial. Supermercado é essencial, farmácia é essencial, igreja, na minha opinião, também é essencial. É essencial, essa é a minha opinião. Muitas pessoas podem não concordar, mas para mim é essencial e deveria estar aberto para que as pessoas pudessem ir à missa, ter o seu momento de espiritualidade, o seu momento de contato com Deus. Porque nesses momentos de dificuldade, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de pandemia, de tudo mais, a gente precisa mergulhar na nossa espiritualidade, rezar mais, estar mais com Deus, para que a gente consiga ir superando toda essa dificuldade. Então, o que eu desejo para todos vocês, né, já estamos aqui finalizando, é que vocês possam, se tiver essa situação de depressão, de ansiedade, buscar, encontrar, né, em Deus esta força, esse rochedo que vai trazer esperança. O que nós precisamos é cultivar a esperança. Se chegar alguém pessimista do seu lado, falando de coisas pessimistas, tente levar essa pessoa a ter uma visão diferente. Tente levar essa pessoa a ter uma visão melhor das coisas, né? Porque o que acontece? Uma pessoa que está deprimida, ela tende a ver a vida de uma forma muito, como é que eu posso dizer, sem esperança. Ela vive o hoje dela sem esperança, ela olha para o amanhã também dessa forma sem esperança. E o que nós precisamos fazer, se nós temos esperança, se nós estamos bem, é cultivar dentro dessas pessoas a fé e a esperança de dias melhores. Então a gente precisa ter isso dentro da gente para que a gente possa levar também aos outros. Tem um salmo, Salmo 34, que diz: os justos gritam, Javé os escuta e liberta de todos os apertos, de todas as dificuldades. Javé está perto dos corações feridos e salva os que estão sem esperança. O justo sofre muitas desgraças, mas de todas elas o Senhor o liberta. Então, nós precisamos encontrar em Deus esta esperança, né? Porque se a gente liga a televisão, o que é que a gente escuta? 1.800 pessoas morreram, 2.000 pessoas morreram. Então, um conselho que eu dou para vocês é o mesmo que eu dou para os meus pacientes. Não fiquem assistindo tantos jornais. Ver o jornal, ver um jornal ou outro ali para se informar é bom. Mas se você percebe que isso não está te ajudando, está te deprimindo, está te deixando mais ansioso, mais ansiosa,
evita o jornal, evita esse excesso de informações. Porque ter informação é uma coisa, mas o excesso de informação, muitas vezes você lê televisão, de manhã até de noite, de madrugada, é só falando sobre pandemia, coronavírus, sobre mortes, contaminações, e são na maioria das vezes, são notícias ruins, né? Só dificuldades. Aí uma pessoa te liga, às vezes para poder falar o quê? Dificuldades, desesperança. Então, você tem que se conhecer e perceber que você, digamos, não está aguentando mais tantas informações. Uma pessoa da minha família, eu estava conversando com ela esses dias, a pessoa disse: Marcos, eu parei de ver jornal, porque o meu emocional já não estava mais aguentando. Então é necessário que a gente dê uma pausa, que a gente pare de viver tantas informações, tantas coisas, porque isso não nos faz bem. E a gente precisa buscar na palavra de Deus, através da oração, a esperança que o nosso coração precisa para a gente perseverar e a gente poder ficar bem, manter a nossa qualidade de vida, manter a nossa qualidade de vida psicológica e emocional, porque é o que nós estamos mais precisando nesse tempo. Então que a gente possa rezar mais para que o Senhor enche o nosso coração de fé e de esperança e que a gente não apenas busque para a gente mesmo, mas que nós possamos também ser um consolo para aqueles que a gente ama. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estarei aqui também disponível, caso vocês precisem, me procurem nas redes sociais. Meu nome é Luiz Marcos, mais uma vez eu digo, me procure lá no Instagram, vocês vão me encontrar, Luiz Marcos PC. E se precisarem de ajuda, eu estarei aqui para ajudar vocês. Que Deus abençoe. Amém.